áudio que eu mandei a respeito de profecia. Devido a tantas, nós estamos vivendo tempos difíceis, os tempos não são fáceis, os tempos são complicados. E o que mais tem e surge a cada dia são profecias, entre aspas. Eu não excluo a possibilidade de uma experiência pessoal das pessoas, de líderes, de pastores, pastoras, homens, missionários, missionárias. Talvez tenha uma experiência pessoal com Deus, isso é fato, isso é uma coisa. Eu mesmo, quantas experiências, até mesmo em visões e sonhos, de chegar ao ponto de acordar a Vívia e, naquele afã de madrugada, contar para ela o que Deus me mostrou. Mas uma coisa é experiência pessoal, outra coisa é profecia. Eu dei esse estudo, essa lição já, até mesmo com quadro, e hoje eu vou repetir novamente, porque nesse tempo, entendam uma coisa, queridos, nesse tempo de pandemia, ou qualquer tempo em que nós vivermos e que for um tempo difícil, o que não vai faltar são pessoas profetizando em nome de Deus. E está errado isso? Não está errado. Mas nós temos que avaliar quando verdadeiramente é de Deus e quando não é. Então a gente tem que ter uma certa cautela. E o meu trabalho, a minha função aqui como pastor dessa igreja, pastor de vocês, é orientá-los. Qualquer um de nós hoje temos acesso à internet. Qualquer um de nós hoje temos acesso às redes sociais. E lá tem vários e vários vídeos. Alguns são verdadeiros, alguns são fiéis à palavra, outros não. E eu vou dizer que grande parte de alguns vídeos que a gente assiste são linhas doutrinárias, muitas das vezes incoerentes, e outras não têm respaldo bíblico. Parece ser, mas não é. Então, surgiu uma profecia. É muito fácil eu dizer depois, trazer um estudo depois, porque às vezes alguém pode estar me assistindo aqui pelo Instagram e falando assim, mas é fácil o pastor falar depois que passou a data da profecia, mas vocês são testemunha que antes desse alvoroço todo que surgiu na semana passada, eu já tinha dado esse estudo, essa lição, antes mesmo. Então hoje eu estou só repetindo aquilo que eu já havia falado. E vocês estão aqui, são testemunhas disso. Então, como julgar a profecia? É bom a gente entender que é necessário a gente buscar um equilíbrio. Existem pessoas que são 8 ou 80, a gente tem essa expressão, né? Ou não crê em nada ou crê em tudo. Então, não é ser 8 ou 80, é buscar um equilíbrio em tudo isso. E a gente tem um equilíbrio. E para a gente ter um equilíbrio, a gente precisa entender a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor. Aqui está o nosso equilíbrio, aqui está. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. Por 40 personagens, homens de Deus, mulheres, né? Homens no sentido geral de humanidade, 40 homens de Deus, 1.600 anos foi escrito a Bíblia, por 40 homens nesse período, e em parte nenhuma, de Gênesis e Apocalipse, ela se contradiz. Todos os livros se encaixam, todos os livros concordam um com o outro, e todos os textos têm contextos. Preste atenção. Por que então
alguém, ainda que tenha um título eclesiástico, venha profetizar algo que não esteja contido na palavra de Deus. Bom, a gente precisa entender esse equilíbrio. A gente precisa entender. A falsa profecia, ela machuca. E aqui eu já começo, antes mesmo de abrir o texto, porque a gente vai abrir. Mas a falsa profecia, primeiro, ela machuca. Guardem bem isso. A falsa profecia machuca. A falsa profecia traz trauma. A falsa profecia é considerada como uma profetada. Ela machuca, ela traz trauma, ela traumatiza e ela é uma profetada. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos começar logo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, 10. Eu quero ir logo, nós vamos ler todo o versículo 10, mas eu quero enfatizar o final do versículo 10. Apocalipse 19, 10 diz assim: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pastor, o versículo 10 está relatando aqui de que adora a Deus, se prostra a Deus, ajoelha para Deus, é para Ele. E aqui no final do versículo é dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, qual maior profecia para nós hoje? Cristo Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e um dia vai buscar a sua igreja. Essa mensagem, a essência da cruz, é o espírito de profecia. E toda profecia falada, ela parte de Cristo, ela parte do espírito que conduz a Cristo. Se não tem Cristo, se Cristo não é envolvido nessa mensagem profética, comece a pensar. Cuidado com o que você recebe no seu WhatsApp ou nas redes sociais. O espírito de profecia testifica de Cristo, testifica de Jesus. Nós acabamos de ler o Apocalipse. Nós acabamos de ler. O problema hoje é que as pessoas, elas não conhecem o falso, a falsa profecia. Como é que eu sei que como que eu sei, pastor, que a profecia ela é falsa? Como que eu sei que aquela profecia ela é falsa? Conhecendo a profecia que é verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não estão lendo a Bíblia. As pessoas não estão examinando as Escrituras. As pessoas, por causa da agitação do dia a dia, muitas das vezes não param para ler um versículo e procurar entender o que o Senhor está dizendo através dele. Se alguém não lê a Bíblia, facilmente será enganado por falsos profetas. Se alguém não lê as Sagradas Escrituras, facilmente será enganado por profetadas. Então é necessário conhecer a verdadeira profecia. É necessário conhecer a verdadeira profecia para que quando vier a falsa, você saber que é falso. E a gente não ficar tremendo em casa, será que é? Como é que é? Não sei o que. Gente, então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos abrir 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios, eu sei que tem gente que está me assistindo ali pelo Instagram, vai anotando aí. 1 Coríntios 14, 29, anote as referências.
Vamos ver o que aqui diz a palavra. Quem achar aí pode ler, por favor. Olha só, Paulo está trazendo uma orientação à igreja de Corinto sobre os profetas que profetizavam. E Paulo está dizendo assim, a respeito daqueles que profetizam, a respeito dos profetas, que falem 2 ou 3. E os outros quem? Os outros profetas? Não, a igreja. A igreja, julguem. Ou seja, julgar para quê? Para condenar aquele profeta? Não, é para saber se aquela profecia é verdadeira. Mas como é que eu vou julgar uma profecia se eu não conheço a verdadeira profecia? É por isso que eu enfatizei que a gente precisa ler a palavra do Senhor. Paulo está orientando justamente isso aos coríntios. Falem sim, tenha profetas, mas falem 2 ou 3. E os demais, os outros irmãos que estão no corpo de Cristo, que é a igreja, julguem. Como é que é julgar? É analisar se aquela profecia está de acordo com a verdadeira, que é a palavra do Senhor. Então nós vamos falar hoje como que vamos julgar uma profecia. Pastor, tudo bem, até agora eu entendi, mas como é julgar uma profecia? Nós vamos falar isso hoje. Para ser profeta precisa de ser responsável, tem que ser responsável pela sua profecia e estar aberto para que as pessoas julguem. É necessário essa responsabilidade. Olha só, abram comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 5. Deuteronômio 13, 1 a 5. Obrigado, Maria. Quem achar pode ler, por favor. Gente, esse livro de Deuteronômio, que é a palavra, olha só, fala de profeta que profetiza para levar o povo a adorar outros deuses. Isso aí é fato. E quando esse profeta faz isso e é reconhecido e é provado, esse profeta deve ser morto. Na época do texto, esse profeta era morto com morte por apedrejamento. E era a própria congregação, as próprias pessoas que estavam ali que atiravam pedras. Pedras no literal, é para matar, era a ordem do Senhor naquela época. Mas me chama a atenção aqui 2 versículos que cabem para a gente também, que é o versículo 3 e o 4, o qual o Robson leu. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Muitas das vezes, pastor, por que existe profetadas? Por que vem essas profetadas que não tem nada a ver com a Bíblia? Por que ainda existem profetadas que aí às vezes deixa a gente meio em dúvida? A primeira coisa, provar quem é fiel a Deus e quem não é. Primeira coisa, o texto está falando aqui, ó, versículo 3, Deus, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Para quê? Para que Deus quer provar? Continua o versículo 3,
para saber se amais o Senhor, do vosso Deus, de todo o coração e com toda a vossa alma. Como é então, pastor, que Deus sabe que eu amo Ele de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma? Vem a profetada. Deus permite a profetada para saber se eu amo a Ele. E como é, isso vem como prova. Aí vem a profetada, eu fico na minha casa assim. Como é então que... Qual ferramenta, qual meio que eu vou provar a Deus que eu amo? Aí vem o versículo 4. Vamos analisar. Versículo 4, assim, olha: após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele, a Deus, temereis, os seus mandamentos guardareis. Lembra que eu falei que a gente só vai conhecer a falsa profecia, a gente vai conseguir identificar a falsa profecia conhecendo a verdadeira? E aí o Senhor está dizendo que quem ama a Ele, Deus prova o nosso amor para com Ele, permitindo as profetadas para saber se nós estamos temendo a Deus ou os homens. E como que eu provo essa minha fidelidade a Deus? Temendo a Deus de todo o meu coração e guardando o mandamento. A voz de Deus é que devemos ouvir, a Deus é que devemos servir e a Ele que nós devemos achegar. Gente, olha só, Deuteronômio já esclarece tudo aqui dessas profetadas. Ah, está falando ali em nome do Senhor, mas não tem nada a ver com o Senhor. Recebi um vídeo, recebi uma mensagem. Sim, por que eu recebi? Porque Deus deixou chegar. E por que Deus deixou chegar? Para provar se eu amo Ele. Como que eu amo a Deus? Para ver se eu temo a Ele, se eu tremo a Ele. De qual maneira? Guardando os seus mandamentos, a sua palavra, ouvindo somente a voz do Senhor, que está na palavra dEle. Então, eu quero dizer que é interessante a gente guardar e entender esses princípios. É interessante, gente. Vamos caminhar agora um pouquinho, capítulo 18 de Deuteronômio. Capítulo 18, versículo 20, já estou lá, 18, 20 a 22. Agora vai para o profeta, né? Aquele que está dando profetada. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir. Ô gente, olha só a seriedade. Eu chegar aqui e falar assim, olha, Deus me deu uma revelação e Deus falou que vai acontecer isso. Aí eu estou usando o nome do Senhor, sendo que o Senhor não mandou falar nada. Aí diz aqui, olha, versículo 22, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem se suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. De vez em quando a gente recebe assim no WhatsApp, pastor, pastora, eu estou aqui em agonia, temendo, o que aconteceu? Você viu aquilo ali? Você viu aquele vídeo, aquele áudio, aquele negócio todo? Eu estou todo tremendo, e agora? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Gente, olha o que nós acabamos de ler. Eu acredito em profecia? Acredito. Eu sou um amante da profecia. Eu creio nas profecias do Senhor. Mas eu preciso do equilíbrio, eu preciso saber quando é que realmente é o Senhor que está falando. Quando não é homem. Porque desde aqui, desde o princípio já havia falsos profetas. Não é de hoje não. Não é por causa de pandemia não, já havia, gente. E aí a gente tem que acordar, não é? Vamos lá, Atos capítulo 17,
versículo 11. Quem achar pode ler. Atos 17, 11. Quem achar aí pode, por favor, ler. Os bereanos, o que fazia, Bruno? Eles iam para o templo ou qualquer outro lugar onde estava sendo pregado a palavra, Ruth, ouviam a palavra e eles tinham a lei, tinham os mandamentos, e eles ouvindo a palavra, eles analisavam se aquele que pregou estava em conformidade com a palavra, para saber se aquela palavra realmente era do Senhor. E se era daquela maneira mesmo, eles examinavam as Escrituras. Quem prega não precisa ter receio de que a pregação está sendo examinada. Quem prega a palavra, quem prega a verdade, quem prega a Bíblia, não precisa ter receio de alguém estar examinando durante a semana, durante os dias. Não precisa nenhum, receio nenhum. Nenhum. Eu, graças a Deus, toda honra e glória ao Senhor, não tenho receio. E homem nenhum, mulher nenhum que pregue a palavra, precisa ter receio, porque está escrito na palavra. Amém? Amém ou não? Bom, como examinar a profecia? Já falei sobre profecia, quando é falso profeta, o que acontece? Já falei. Agora, como passos, pastor, me dê passos para eu saber que é falsa profecia. Como que eu devo examinar a profecia? Seja uma profecia que eu ouvi em algum lugar que eu fui, ou seja através de um vídeo que está circulando nas redes sociais. Como que eu devo examinar essa mensagem, essa profecia? Primeiro, toda profecia, ela tem que ter respaldo bíblico. Se não tiver respaldo bíblico, irmão, sai fora. Primeira coisa, alguém falou, alguém profetizou, a primeira coisa que eu faço, após ouvir essa profecia, é abrir a Bíblia. É a primeira coisa. Eu tenho que entender se aquilo que foi profetizado está aqui, se aquilo que foi anunciado está aqui. Entende? Então, primeira coisa, como que eu examino a profecia? Precisa ter respaldo bíblico. Foi por isso que no início eu disse a vocês que a Bíblia ela foi escrita por 1.600 anos, por 40 personagens, de Gênesis a Apocalipse, e ela não se contradiz. 1.600 anos. 40 pessoas de lugares diferentes, de regiões diferentes. E a Bíblia não se contradiz. Por quê? Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. O que é inerrante? Ela não erra. Ela não erra. Não é? Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, a Bíblia contém. Não, não contém. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É diferente. Então a gente precisa ter respaldo bíblico para examinar. Primeira coisa, respaldo bíblico. Segunda coisa, profecia verdadeira. Nunca vai adular pecado, mas sempre vai confrontar. Profecia verdadeira, nunca vai... Olha, você vai vir no culto. Se você prestar atenção na mensagem, você vai ver que a Bíblia... Estou falando mensagem verdadeira. Se você vai na igreja, vem à igreja, e tem uma palavra verdadeira, você, toda vez que você for e prestar atenção, você vai perceber que tem alguém errado quando você observa. Quem é que está errado?
Eu mesmo. Eu mesmo. Você mesmo. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, nós percebemos que mais pecador a gente é. Mais merecedor. Se não fosse a graça de Cristo, nós éramos com certeza destinados ao inferno. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ver Deus falando conosco e apontando o nosso pecado, dizendo: você está errado, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Isso se chama santificação, gente. Não tem nada a ver com salvação. Salvação é pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele para que nós possamos ser salvos. Agora, a santificação, toda vez que eu abro a Bíblia, o Espírito Santo, através da palavra, me mostra: muda nisso, se arrepende dos seus pecados, toma o outro rumo de vida, toma outro direcionamento. A gente precisa entender isso. Então, verdadeira profecia nunca adula pecado. Primeiro, como examinar a profecia? Primeiro, tem que ter respaldo bíblico. Segundo, não adula pecado. Terceiro, a falsa profecia, ela não mente. Ela não mente. Quando você vê alguém dando uma profetada, você vai ver lá que ela não está mentindo. Ela não é uma mentira. Ela tem uma meia verdade. Começa tudo tranquilo, lá vai ali no meio para trás, aí a pessoa se emociona, chora, fala e tal, e não sei o que, embola o meio de campo todo, e aí você vê que o negócio ali deu uma embolada, e aí que não sei o que, e encerra ali, como se fosse verdadeiro. A falsa profecia, ela não mente, ela tem uma meia verdade, e isso é pior do que a mentira, porque ela engana mais fácil. Ah, mas falou, até citou a Bíblia, até citou o livro, até citou a passagem, até citou o texto. Aí você fala: não, isso aí conhece. Mas quando você vai ler o texto, não é nada daquilo, e está descambando para outra coisa, está mudando o sentido. Então, primeiro, como examinar a profecia? Tem que ter respaldo bíblico. Segundo, não adula pecado. Terceiro, tem uma meia verdade. Quarto, a pessoa, o falso profeta, ele é super, hiper espiritual. Você olha para o semblante dele ou dela, você vê esse tadinho, coitado, olha como é homem de Deus, olha como é mulher de Deus, olha como é super espiritual, olha como que é. Gente, a gente precisa ter um cuidado muito grande, e eu não vou entrar nesse detalhe agora por causa do nosso tempo, mas eu vou fazer apenas uma referência para depois a gente falar mais tarde sobre isso. Acabe era rei de Israel. Acabe era rei de Israel. Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher era sacerdotisa de deuses pagãos. Olha só, Israel, um povo de Deus, separado por Deus, o rei, o representante do reino, casa-se com uma feiticeira que adora outros deuses, força Acabe, rei de Israel, a se dobrar, a se curvar e adorar a outros deuses. Jezabel sustentava com o próprio, do próprio bolso, vamos dizer assim, do seu próprio salário, da sua própria riqueza. Jezabel sustentava mais de 800 profetas de deuses pagãos. E quando eu falo 800 profetas, eu estou falando dos profetas, das suas esposas e dos seus filhos, a família inteira. Então eram mais de 800 famílias que essa Jezabel sustentava. Ela desafiou a Deus. Aí a gente vê Elias, né? Que Deus foi lá e consumiu o holocausto, enquanto os profetas de Baal estavam lá invocando o seu Deus, nada aconteceu. Elias foi lá, Deus mandou fogo, mas logo em seguida, essa mulher é tão do diabo, era tão endemoniada, que o profeta Elias, ele foge dela com medo de matar ele.
porque ela ia matar, e ele foge com medo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ela introduziu, ela se aliançou, ela entrou aonde? No meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, para destruir Israel. Para destruir Israel. E só não destruiu porque Deus não deixou. Chegou um profeta e falou assim: ó, você vai cair, vão te empurrar lá da sacada lá da sua casa, do seu palácio, você vai cair e lá embaixo os cachorros vão comer o seu corpo. A cidade de Israel foi invadida, julgaram a mulher lá de cima, ela caiu, a carroça passa no meio, parte ela no meio, só sobrou a cabeça, as mãos e os pés, porque os cachorros, conforme a profecia, ela foi morta desse jeito. Mas ela se introduziu no meio do povo de Deus. E Jezabel, ela tinha isso com ela, essa super mega espiritualidade. Ela era sacerdotisa. A gente tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com a hiper espiritualidade. Nós somos espirituais? Sim. Nós temos que orar, jejuar? Sim. Mas dentro de nós temos que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem não reconhece que é pecador, pode ser o mais poderoso espiritual, não reconheceu que é pecador, sai fora. Paulo diz assim: todos pecaram, todos. Ao pastor, todos. A pastor, todo. Missionário, todos. Destituídos estão da glória de Deus, todos. Alguém fala assim: eu não sou pecador não, eu faço isso, faço aquilo. Cuidado. Espírito de Jezabel. Depois a gente vai falar sobre essa mulher. Então, primeiro, como examinar a profecia? Tem que ter respaldo bíblico. Segundo, nunca adula o pecado. Terceiro, a falsa profecia ela tem uma meia-verdade. Quarto, cuidado, toda falsa profecia ela tem a transparência de uma hiper-espiritualidade. 5. Naquela profecia, quem é que está sendo glorificado? Porque toda profecia tem alguém no final que está sendo glorificado. Alguém no final precisa ser honrado, alguém no final precisa ser glorificado. Quem está sendo glorificado com a profecia? Se a profecia está glorificando o profeta, é falsa. Esse pastor, ele é de Deus, olha como é que ele fala. Esse é homem de Deus mesmo. Olha, essa profecia está glorificando o profeta? Essa irmã que falou, que profetizou, olha que é a missionária, é a irmã, é a pastora, quem que é? É o homem? É falso. Porque toda verdadeira profecia, ela glorifica a Cristo. Se não tiver glorificando a Cristo, é errado. É uma forma da gente identificar se a profecia é verdadeira. Glorifica a Cristo? Glória a Deus. Está glorificando o homem? Sai fora. É falso. Está errado. Bom, vamos lá. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, está logo no final, capítulo 1, versículo 21. Quem achar pode ler. Muito bem, Bruno. Então, nenhuma profecia foi da vontade do homem. Nenhuma. O texto aqui está dizendo que nenhuma profecia veio da vontade, do desejo do próprio homem. Estamos falando da profecia verdadeira, gente. Da que é verdadeira, não é a falsa não, porque a falsa vem do homem. É a vontade do homem, é o desejo no coração do homem. A falsa vem do desejo do coração do homem, mas a verdadeira não. A verdadeira nunca vem do homem.
A verdadeira profecia, ela passa por homens de Deus, ela passa por homens santos. Deus usa homens verdadeiros para profetizar. Mas a profecia em si, ela é inspirada pelo Espírito de Deus, não é por homem. Toda verdadeira profecia, ela tem inspiração do Espírito. Toda verdadeira profecia, ela tem inspiração do Espírito Santo de Deus. A falsa profecia não, a verdadeira sim. E pode até ser da parte de Deus. Quando é da parte de Deus, ou seja, a pessoa, estou falando em nome de Deus, da parte de Deus, pode acontecer? Claro que pode, mas carece de ser examinado. Está em concordância com a palavra? Tem respaldo bíblico o que ela está falando? Tem. Ela está adulando o pecado? Não, ela condena o pecado. Que bom. Ela está falando a verdade ou meia verdade? Não, meia verdade. Ela carrega em si uma hiperespiritualidade? Cuidado com o espírito de Jezabel. Quem está sendo glorificado? É ela ou é Cristo? Não, é ela. Falsa profecia. Agora eu entendo a sua pergunta pelo seguinte: quando a gente vai lá em Deuteronômio, que nós lemos Deuteronômio, foi até o Robson que leu, que Deus permite isso acontecer. Por que Deus permite? Nós lemos lá para provar se realmente... Vamos lá ler de novo, Deuteronômio? Eu acho que é 14, Robson, você leu? Veio a calhar o que a pastora falou. Deuteronômio 13, 1 a 5. Eu vou ler aqui. Deus permite esse exemplo que ela deu nas igrejas? Permite. Por que Deus permite? Olha Deuteronômio 13, capítulo 13, versículo 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova. Deus permite esse exemplo seu aí? Permite. Acontece na igreja? Acontece. Mas para quê? Uma das coisas, nos provar. Provar? Sim. Para quê? Para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Como? Como que eu sei? Como? Versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a Ele servireis, e a Ele e a vós achegareis. Deus prova, Deus permite esse exemplo que a pastora falou, até para provar se a gente ama a Deus de verdade. Está certo? Não. A gente tem que examinar? Tem. A gente precisa examinar, já falei aqui vários itens aqui, sim. Então, a profecia, como nós lemos 2 Pedro 1,21, não surgem do homem. E Deus não contradiz a sua palavra, não é?
A profecia traz liberdade ou traz jugo, não é? Jesus diz assim, nós lemos em Apocalipse que o testemunho de profecia é Cristo, não lemos isso em Apocalipse? Aí Jesus vem falando assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o espírito de profecia testemunha do testemunho de Cristo, então essa profecia ela traz um jugo suave e um peso leve, né? E aí a gente vai ver 1 Coríntios, abrem lá, capítulo 14, versículo 3. Oi. Meia verdade. Meia verdade, ele começa a se glorificar. Foi o que o falso homem de Deus fez. Quando ele pediu para ele ir para a casa dele para comer pão e meio que água, ele falou assim, não, eu não vou não, porque Deus falou que não comer pão nem água aqui. Na mesma hora ele falou assim, não, mas Deus mandou falar com você, para você ficar na minha casa de comer pão e água. Só que era uma profecia vaga. Deus já tinha falado. O que aconteceu? Na mesma hora Deus falou que nesse mesmo professor, hoje mesmo tu morrerás. E o leão pegou o profeta matou. Então foi isso, assim, como é que esse questão profecia? Não é como o Senhor deu os livros sobre isso, eu estava aqui. Você fez uma analogia interessante, porque até você confiar na profecia, então, uma mensagem para uma pessoa, para de Deus, você tem que conhecer até a pessoa, você não sabe de onde está vindo, né? Pode ser que seja Deus, mas é bom se conhecer desde a vez não. Essa pessoa é uma pessoa que ama a santidade do Senhor, então vamos pesquisar lá e verificar. Eu acho que é mais coerente, né? Nessa passagem que você citou de Reis aí, é importante a gente guardar que Deus não contradiz a sua palavra. Houve uma contradição, Deus mandou, agora vem outro falando que Deus mandou outra coisa. Ele deveria ter permanecido naquilo que o Senhor falou, não permaneceu. Por causa disso ele morreu, né? Morreu. Então, gente, tem vários versículos, não vamos abrir, só vou citar eles por causa do tempo. 1 Coríntios 14, 3, 1 Coríntios 13, 2, né? E aí a gente conclui, eu quero estar concluindo aqui, que a base da profecia é o amor. A base da profecia é o amor. Não está fundamentado no amor, é falso profeta. Não está fundamentado no amor, é falso profeta. A gente precisa guardar isso aqui. Pastor, manda para mim esse estudo, eu mando a hora que vocês quiserem. Que eu vou estudar em casa, mando com referência, mando a hora que quiserem. Mas, gente, vamos tomar cuidado. Está ainda online? Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente recebe pela rede social e a gente se julga ser de Deus. A gente precisa analisar, examinar nas Sagradas Escrituras. É o primeiro ponto. Deus abençoe vocês aí, né? Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente ir embora? Não sou cético, né? O pastor não acredito. Gente, eu acredito em todos os dons, todos, dons de língua, revelação, todos, profecia, milagres. Eu acredito em Deus que faz milagres, eu acredito em todos os dons. Eu só não sou
inconsequente em deixar de examinar as Escrituras. Como é que funciona aquele dom, como é que Deus opera dessa forma, como é que Deus faz daquela forma. Então a gente precisa entender isso, né? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o nome do Senhor, te agradecemos nesta noite. Abençoa a vida de cada um irmão, confirma a tua bênção na vida de cada irmão e irmã. Senhor Deus, e que possamos ir em paz e em segurança para a nossa casa. Senhor Deus, nos perdoa os nossos pecados. Pai, e aquilo que eu não consegui expressar aqui neste culto de ensino, que o Espírito do Senhor possa estar falando ao coração dos irmãos, das irmãs que aqui estão, daqueles também que nos assistiram pela rede social. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, não nos deixais confundidos nesse tempo tão difícil, mas que possamos ter esperança e fé no coração, de que o Senhor nos guarda, nos protege e nos livra. Pai, nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.